Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você para que nós possamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E a temática nessa nossa tarde será a vontade de Deus. Então vamos pensar o que a Bíblia fala um pouco sobre a vontade do Senhor. Às vezes nós ficamos em certos embates em nossa vida, porque nós sabemos da vontade de Deus, mas nós temos a nossa própria vontade e às vezes elas não combinam. A nossa própria vontade, muitas vezes, ela vai para um caminho oposto à vontade de Deus. E aí a gente fica naquele conflito dentro de nós. Eu cedo à vontade do Senhor ou eu vou seguir a minha própria vontade? O que muitas vezes é uma vontade pecaminosa. Se é contrário, evidentemente, oposta à vontade de Deus, então acaba sendo uma vontade pecaminosa. Certo dia eu estava conversando com um colega e nós estávamos conversando sobre isso, sobre esse quesito da vontade do Senhor. E ele estava com muito medo de ter mais intimidade com Deus, de se aproximar do Senhor, de se firmar na igreja e Deus chamar ele para a obra missionária. Ele tinha esse medo porque ele não queria ir. Porque ele tinha desejos no seu coração, ele tinha vontades próprias que ele ficava imaginando. A vontade de Deus vai sabotar a minha vontade. E a vontade que ele tinha era o desejo de se casar, o desejo de encontrar a amada, se relacionar, casar, formar família, ter um bom emprego, ganhar bem, ter um bom sustento. Essa era a vontade dele. E ele ficava com medo, se eu me aproximar mais do Senhor, se eu começar a me envolver mais na igreja, pode ser que Deus me chame para a obra missionária. E todos esses desejos meus podem ir para a água abaixo. Perceba, meu irmão, como que ele estava naquele conflito. Depois eu fiquei pensando, mas por que ele está enxergando a vontade de Deus como algo ruim? Olha, quando nós colocamos as nossas próprias vontades como exigências para a nossa vida, quando nós queremos que a nossa vontade seja cumprida, nós acabamos enxergando a vontade de Deus como uma ameaça para a nossa vida. Porque olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Será que a vontade de Deus ela é algo ruim? Porque esse colega, por exemplo, ele enxergou a vontade de Deus como algo ruim para a vida dele. Parece que o que ele estava querendo dizer era o seguinte: o meu plano que eu tenho é melhor do que o plano de Deus. Os planos que eu estou projetando para a minha vida são melhores do que os planos que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ser um missionário. O que eu quero é me casar, ter um bom emprego, constituir família, ganhar bem, sustentar a minha casa. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que o plano dele era melhor do que o plano de Deus. Mas na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que o versículo está falando como que é a vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas por que muitas vezes nós nos sentimos ameaçados pela vontade de Deus? Nós nos sentimos ameaçados quando nós colocamos a nossa própria vontade em primeiro plano. Quando nós planejamos a nossa vida e queremos entronizar os nossos planejamentos. E aí, a vontade de Deus parece ser uma ameaça. Nós não enxergamos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, nós temos que casar. Nós temos que ornar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque se a nossa vontade for oposta à vontade de Deus, nós vamos sofrer. Nós vamos querer nos afastarmos cada dia mais do Senhor. Nós vamos enxergar a vontade de Deus como uma ameaça para a nossa vida. E muitas vezes são vontades que não são pecaminosas. Por exemplo, namorar, se casar, se formar, passar numa faculdade, passar num concurso. Só que quando esta vontade ela está contra a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos enxergar a vontade de Deus como uma grande ameaça para a nossa vida. Só que, meus irmãos, nós precisamos, primeiro, entender o plano de Deus para nós. Deus ele não nos quer o mal. Quando Deus planeja alguma coisa para nós, Ele não quer o mal para a nossa vida. Olha só o que o próprio Deus ele diz na sua palavra sobre os planejamentos que Ele tem para a nossa vida. Olha só o que diz Jeremias. Jeremias capítulo 29. Capítulo 29, o versículo 11 diz assim. Deus falando aqui.
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Note qual é o plano, o pensamento, o projeto de Deus para a nossa vida. É um projeto de paz, não é de mal. Ele quer dar um fim proveitoso e benéfico para nós. Ele não está desejando o mal. Só que muitas vezes nós nos sentimos ameaçados, porque nós fazemos das nossas vontades como exigências que devem acontecer. Eu quero namorar, eu quero me casar, eu quero passar em tal concurso, isso tem que acontecer. Se não acontecer, olha só, muitas vezes nós ficamos entristecidos. Só que nós devemos entregar todos os nossos desejos, todos os nossos planejamentos na mão do Senhor e fazer aquela oração que Jesus Cristo ele fez quando estava no Getsemane. Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, que esses planos possam ser realizados. Mas, daí você precisa colocar o mais. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração, modelo que nós temos, que Jesus Cristo nos ensinou. Não é errado você fazer planejamentos. Não é errado você traçar planos para a sua vida. Não é errado você enxergar o futuro e pensar, eu vou andar nesse caminho. Mas você deve fazer os seus planejamentos colocando esses planos na direção e na mesa do Senhor. Senhor, eu tracei alguns planos. Olha só, se possível, que eles possam ser realizados. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E aí você precisa dispor ao seu coração para qualquer mudança de planejamento que Deus ele possa então trazer em tudo aquilo que você formulou. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E nós devemos tomar muito cuidado para que as nossas vontades não se transformem em exigências a ponto de nós não querermos a vontade de Deus para a nossa vida. Olha só o que aconteceu com a nação de Israel quando eles não se dobraram à vontade do Senhor, mas eles exigiram que a vontade deles fosse realizada. Olha o que aconteceu com eles. Lá em Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículo 37, nós veremos aqui esboçado qual que era a vontade divina e qual que era a vontade da nação de Israel. E qual vontade prevaleceu? Olha só o que diz aí o versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Jesus, ele então estava falando aqui nesse versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a ti. Quantas vezes eu quis a vontade divina? Quantas vezes eu, Cristo, eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das vossas asas, e vós não quisestes. Olha a vontade de Israel, não queremos nos submeter a Deus. Qual era a vontade de Deus? Olha, eu quero proteger vocês, eu quero trazer salvação para vocês. Mas Israel não quis. Qual foi a vontade que prevaleceu? A vontade de Israel, a vontade do ser humano. Isso significa que o ser humano é mais forte do que Deus, que as vontades deles vão prevalecer? Não, mas Deus, como uma medida punitiva, ele permite que a vontade do homem prevaleça e assim ele vai sofrer as suas consequências, entendeu? Então Deus ele permite, olha, já que você não quer que a minha vontade seja feita na sua vida, já que você, Israel, não quer ser acolhido por mim e ser protegido com as minhas asas de salvação, então viva a sua vontade. Só que você vai sofrer as consequências. Note que o homem ele não é mais forte que Deus, mas Deus, na sua soberania, ele escolheu tratar o homem dessa maneira, segundo o querer e a vontade do homem. Se Israel se arrependesse, se Israel voltasse para Deus, confessando Jesus Cristo como Messias, as asas de salvação de Deus estariam sobre Israel. Mas essas asas foram retiradas porque Israel não quis. Note aí, a vontade de Deus é uma vontade boa, é perfeita, é agradável, são planos de paz. Mas Israel não tinha essa vontade. A vontade que Israel tinha era viver por conta própria. A vontade de Israel era Deus para lá e eu para cá. E Deus permitiu então que Israel vivesse os seus próprios planos, os seus próprios passos, e ele quebrou a cabeça, porque os próximos versículos dizem como que Israel ficaria. O versículo 38 diz: Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha,
já que é assim que vocês querem viver, nos seus próprios desejos, então a vossa casa ficará deserta. O que isso significa? Que Deus não trabalharia mais com a nação de Israel, que Deus deixaria a nação de Israel de lado e seria uma casa deserta, não se teria mais profetas, não se teria mais sacerdotes, não se teria mais reis na nação de Israel. Eles não teriam ali a boa mão de Deus abençoando a nação e a nação sendo salva. Então, por isso que hoje a nação de Israel está aí vivendo. É uma casa deserta. E eles não são o porta-voz de Deus para trazer a palavra de Deus para o mundo. Hoje Deus escolheu um outro povo, que somos nós, a igreja. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o porta-voz do Senhor. Isso significa que Israel vai ficar eternamente rejeitado? Não. Os planos de Deus para a nação de Israel é ainda trazer eles novamente. Israel vai se arrepender, Israel ainda vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O povo de Deus, que é a nação de Israel, hoje está sendo rejeitada, mas um dia será trazido novamente para a vontade de Deus, para os planos do Senhor. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que nós devemos alinhar as nossas vontades com a vontade do Senhor. Nós devemos planejar, mas entregar os nossos planejamentos na mão de Deus. Porque se nós fizermos exigências, olha, eu quero que isso aconteça e ponto final, Deus vai deixar nós quebrarmos a cara. É aquilo que ele fez também com o povo de Gadara. Jesus Cristo chegou em Gadara e ele queria trazer a salvação para o povo, mas o povo rejeitou a Jesus. Olha, volte para o seu barco, entre no seu barco e volte para a sua terra. Jesus Cristo então entrou no seu barco e voltou para a sua terra, deixou eles sem salvação, porque eles não quiseram receber a Jesus Cristo. Então não faça das suas vontades uma exigência, mas se você tem vontades e desejos no seu coração, vontades que não sejam pecaminosas, se casar, se namorar, ter um bom emprego, mudar de emprego, mudar de cidade, pegue esses planejamentos e coloque diante do Senhor em formato de oração. Senhor, eis aqui o meu plano, as minhas vontades, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. E aí você vai provar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E saberá que os planos que Deus tem para nós são planos de paz. Não são planos maléficos, mas são planos de paz para nos dar um fim proveitoso. Meus irmãos, o plano de Deus para a nossa vida aqui na Terra é a santificação. As nossas próprias vontades podem atrapalhar e atrasar esse projeto de santificação. Muitas vezes Deus quer trazer para nós a santificação e às vezes nós queremos fugir desse plano de santificação. Pecar, fazer coisas que não são do agrado do Senhor. Nós estamos atrasando esta obra do Espírito Santo em nossa vida quando damos ouvidos à nossa própria carne, aos nossos próprios desejos e não estamos dando ouvido ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Mas, apesar disso, graças a Deus, o plano de Deus para a nossa vida vai se cumprir. Sabe qual é o planejamento de Deus para a sua vida? Finalizando essa boa obra que Ele realiza em nós? Olha só o que diz Romanos, o último versículo que eu quero ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, o plano de Deus para a nossa vida, e nós estamos predestinados para essa finalidade, é que um dia nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, assim como Cristo é, as suas características sejam implantadas em nós e nós possamos cada dia mais ser parecidos com Cristo. Esse planejamento de Deus para a nossa vida irá acontecer. Nada que eu faça poderá atrapalhar. O que eu posso atrapalhar é atrasando o processo de santificação aqui na terra, com os meus próprios desejos, nos meus próprios pecados, não me arrependendo dos meus pecados, eu vou estar num lamaçal de pecado e atrasando o processo de santificação. Mas o projeto final ficará pronto, como Deus quer e como Deus planejou, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia da vinda de Jesus Cristo. E qual que é a boa obra que Ele quer fazer em nós? O que está escrito aqui, nós somos predestinados para sermos conforme à imagem do seu Filho, à imagem de Jesus Cristo.
Graças a Deus por isso, porque eu não consigo e não tenho a capacidade de atrapalhar esse objetivo final de Deus para a minha vida. Então, o plano dele, eu entendo, é bom, é perfeito e é agradável, é um plano de paz para as nossas vidas. Que possamos nos submeter à vontade de Deus, que possamos apresentar a Deus os nossos planos, os nossos projetos, colocando diante do Senhor. Olha, Senhor, planejei isso, mas que seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser mudar alguma coisa, o Senhor mude, e eu vou entender que qualquer mudança que o Senhor trará nesses planejamentos, ele é melhor, bem melhor do que eu tenho planejado. Então, os pensamentos de Deus estão tão mais elevados quanto ao meu. Então, eu sei que o que Deus planeja é bom, é perfeito e é agradável. Assim como Deus, lá na criação, falava e coisas boas surgiam, ele pode planejar para a sua vida e coisas boas surgirem. Nós precisamos simplesmente confiar no Senhor. Ainda que o processo seja doloroso no planejamento que Deus faz para a nossa vida, mas no final, o produto é belo. Que nós possamos confiar no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e possamos nos submeter à vontade de Deus.